episódio do Novo Olhar. Nosso podcast está ficando maravilhoso. E esses nossos convidados aqui estão mais do que excepcionalmente especiais para o nosso setor. Eu tenho ouvido muitos feedbacks positivos, então não deixem de assistir os capítulos anteriores, episódios anteriores. E hoje o tema, atendendo o pedido de vocês, comentando, trouxemos um tema interessantíssimo, que é sobre gestão familiar, sucessão, gestão de negócios, como se tornar uma empresa super produtiva, de alta performance, mesmo trabalhando com familiares. Então, quem nos trouxemos hoje, Paulo? Hoje nós temos um pessoal lá de Minas Gerais também, uma rede já bastante tradicional, muito respeitada. Nós temos o Fernandinho e temos o Davidson aqui com a gente, pessoas muito competentes. E, assim, às vezes a gente fala assim, gestão familiar pode ser profissional? Familiar pode ser competente? Aqui estão duas pessoas que vão provar para todos nós que, sim, competência possível dentro da família, porque foi bem planejada, foram pessoas muito bem criadas e que entendem muito do seu negócio. Fernando, complementa essa apresentação, nome, sobrenome, fala um pouco de você, do que tem feito. Primeiro, obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado, Joyce, pela apresentação aí. Eu sou o Fernando Cardoso, sou do Centro Visão, uma rede de ótica mineira que foi fundada pelo meu pai, Davi Cardoso, que a gente tem muito orgulho, né? Verdade. E trabalha muito para honrar esse legado dele. Sou responsável lá pela área comercial e de marketing. E tem um pensamento muito hoje, a gente vive uma evolução da tecnologia, né? Uma evolução digital. Total. Mas a minha visão é que a conexão são entre pessoas, né? E o Centro Visão busca ter o essencialmente mineiro dentro de toda a sua estratégia. Isso voltando para fora quanto para dentro. Eu acho que são complementares para a estratégia que a gente tem para o nosso consumidor, mas também para transformar a vida dos nossos funcionários. Muito bom, isso é muito verdade. A gente vai abordar um pouquinho mais para frente também, sim, que é conexão tecnológica ou conexão de pessoas, né? E temos também aqui Davidson, né? Primogênito aí da sucessão, que cuida aí da gestão interna. Fala um pouquinho de você, apresenta. Davidson Cardoso. Sou sucessor da Centro Visão lá, tenho a oportunidade e a responsabilidade, né? Trabalho na empresa há 27 anos, a empresa tem 38 anos, entrei quando a empresa tinha 11 anos e passei por várias áreas, né? Especificamente a financeira, e em 2020 tive a oportunidade de suceder meu pai como CEO do negócio, trabalho em conjunto com o Fernando. Temos também duas irmãs que nasceram dentro do negócio, né? São caçulas, mas tenho orgulho e honro o nosso nome lá, mas é uma responsabilidade grande, né? Eu falo que suceder o pai envolve muita terapia, muita responsabilidade, porque não é fácil, né? A gente assumir como primogênito, mas a gente tenta honrar esse legado, como o Fernando falou, é uma responsabilidade grande de estar à frente e conduzir uma mudança no modelo de negócio também, né? Que meu pai fundou uma rede, cresceu, teve 20 lojas próprias e a gente conduziu a mudança para um modelo de franquia, que é um negócio completamente novo, né? E desafiador, né? Para a gente implementar. Então, a gente vem conduzindo esse processo de franchising lá com muita responsabilidade, mas com vários desafios também. Olha, eu gostei demais. Na frase dele falou 5 vezes de responsabilidade, hein, Bastante. Davidson? Olha o homem responsável por tantas vidas, né? O grupo hoje são quantos colaboradores? São aproximadamente 200 colaboradores com 42 lojas. Você vê, tem a resposta na ponta da língua. Sabe. Assim é o CEO. Quem sabe responde ao vivo, sem combinar, sem cola. E eu gostei da frase que você falou, que oportunidade vem com responsabilidade. E essa responsabilidade, Davidson, às vezes pesa, né? A liderança, às vezes, é solitária.
pessoal acha que ser CEO, né, e compartilho disso, tem as suas glórias, mas tem as dores. A gente, às vezes, tá sozinho, a gente se sente só. Gente, não é fácil. Não é fácil. A gente trabalha 24 horas. A gente brinca assim, quem quer ser empresário, não brinca, gente. Não é brincadeira. Você acha que tem horário para entrar, horário para sair? Não tem. Primeiro a entrar e o último a sair. E quando sai? Porque a gente acorda de madrugada pensando no negócio. Muito legal. E ser CEO, muitas vezes, é muito solitário. Com certeza. Você não tem, muitas vezes, com quem dividir. É bom quando você tem alguém, um irmão, ou um companheiro para dividir. Isso é muito bom. Então, às vezes, trabalhar junto é bom, porque você vai ter com quem dividir. Verdade. Se fosse um CEO sozinho, você não tinha... Vou chamar o quê? Vou chamar o diretor, vou chamar o RH para conversar. Às vezes não tem nível para conversar isso daqui, né? Então, nesse processo, por exemplo, você pegou ali primeiro, teu pai estava ali. Como é que começou? Quando que você percebeu que, putz, eu vou suceder? Foi uma escolha sua, uma escolha do seu pai? Preciso me preparar. Como é que aconteceu isso? De alguma maneira, desde muito novo, eu sempre busquei me preparar, né? Sim. É uma responsabilidade grande. Meu pai construiu um legado, né? O Centro Visão tem um nome muito forte em Minas, e eu sempre soube que eu tinha que me preparar para estar à altura, né? Sim. Todo mundo conhece o Davi Cardoso lá em Minas, tem um nome, uma responsabilidade muito grande. Então, eu sempre busquei me desafiar, estudar, me preparar, né? Fiz administração, depois fiz um MBA na Fundação do Cabral, fui me preparando e me desafiando sempre, porque em algum momento, né, quando ele sentisse que é a hora, né, eu poderia ser, como o Fernando também poderia, mas aconteceu de uma maneira natural. Eu acho que eu e meu pai temos complementariedade, né? Meu pai é uma pessoa mais do comércio, comercial, da área de vendas, e eu tive uma formação mais financeira, mais numérica, mais analítica, governança. O Fernando também tem um perfil mais comercial de marketing, que muito parecido com meu pai, né? E a gente foi se complementando. No início, meu pai, o Fernando entrou depois. Sim. Nossa diferença é de 5 anos. 5 anos depois ele entrou. Mas aí, primeiro eu fiz a dobradinha com meu pai, né? Ele cuidava da parte de vendas e comercial, eu do financeiro. E depois o Fernando veio assumindo as responsabilidades da área comercial, da área de marketing. E a gente continua fazendo uma dobradinha, né? Se complementando. Ele mais agressivo na área de vendas e eu mais analítico. Mais racional, né, no ponto de vista de olhar os números, de ter, e foi naturalmente, né, a gente não teve uma desavença, não, em relação a quem sucederia, né, foi um processo bem natural que aconteceu e que a gente mantém isso até hoje. Uma coisa que eu acho que é interessante, o Deis fala do preparo, né, mas ele também teve o desenvolvimento de liderança através de outras participações. Eu segui o Davis também dentro da CDL, ele foi presidente da CDL Jovem, depois foi presidente da CDL Jovem Nacional, foi vice-presidente da CDL BH, então fora do contexto familiar, que eu acho que uma das dores que a gente tem na empresa familiar é que a gente é filho do dono. Então você vive muitas vezes, mesmo tendo uma alta capacidade, gerando altos resultados, mas o Davis falou da terapia, a gente muitas vezes sente assim, será que... Parece que eu tenho que provar algo, altura, né? Pra gente mesmo, porque será que as outras pessoas teriam a mesma oportunidade que eu tive? Então eu acho que esse papel que ele executou em outros momentos, liderando outras instituições, foi fundamental para quando ele tivesse esse momento de suceder o meu pai, ele fosse muito bem. E a outra coisa que eu acho que foi muito legal para o amadurecimento da família e também para o meu pai tomar essa decisão, foi a gente ter feito o curso na Fundação Dom Cabral, que foi o PDA. Para quem está em Minas, putz, é muito bom isso. E aí a família inteira voltou para a escola. Meu pai foi, minha mãe, a gente, as minhas irmãs. E lá, eu falo assim, ao mesmo tempo que a gente teve muitas alegrias, né? Muita coisa, mas em muitos momentos era um chororó danado. Eu lembro de uma terapia que a gente fez de família lá, né, lavação de roupa? Foi. Eu lembro que a moça foi falar pro meu pai e ele já, assim, se ambientando com essa situação, mas também é uma coisa difícil o pai largar o poder, né? É uma atitude de coragem. Verdade. Seu Davi, você tem a nossa admiração, viu? Aí, a força. E aí ela falou para ele assim, ô Davi, você já trabalha há muitos anos, você tá muito bem já, você não acha que tá na hora de você sair, não? Aí ele foi, nessa hora todo mundo chorou, ele foi, tava os 4 filhos lá, ele apontou assim, tá vendo ele? Aí ela soltou, falou assim, ó,
eu gosto do Centro Visão igual eu gosto deles. Então, você me tirar o Centro Visão é a mesma coisa que você me tirar um filho. Gente, Tá, isso foi forte, hein? Aí, Forte. aí pronto. aí todo mundo chorou. Oh, meu Deus. Mas eu acho que assim, o processo da Fundação Dom Cabral ele foi muito bom no amadurecimento da gente. Que ele conseguiu fazer com que a gente percebesse os 3 pilares lá que eles falam, né? Que é o patrimônio, a empresa e a família. Sim, Que a gente mistura isso o tempo inteiro, Verdade, né? Um entra no verdade, outro. verdade. E eu acho que isso também foi uma coisa que o Davis que trouxe. Vamos fazer esse curso, convencer o meu ele foi o pai, primeiro a convencer a fazer. minha mãe. E aí foi toda a família para dentro da sala de aula novamente. Muito Esse bom. processo da Dom Cabral foi bem interessante, que na verdade a gente fazia, eram 6 empresas familiares Certo. no grupo, e aí tinha a área de serviço, tinha a área de agro, tinha a área de varejo, e essa troca é muito interessante, né? Sim. A gente conheceu lá uma sociedade de médicos, Certo. que eram numa clínica, e é completamente complicado, né? Se o filho não for médico, como é que vai suceder o verdade. pai Não tem como, né? Verdade. no negócio? E aí os médicos já estavam mais velhos e tudo, e a gente foi vendo os dramas, né? Tô falando assim, que tem sócios que não são familiares, Aham. são por atividade como medicina e tudo. Então a gente foi desenvolvendo, aprendendo, então nós participamos juntos. E essa troca que o Fernando falou, tanto da Fundação do Cabral, é o que você falou da solidão da gente liderança, enquanto CEO e tudo. A gente busca referência fora, troca Uhum. dores com outros empresários de outros ramos de atividade, processos sucessórios de empresa, né? Lá tinha empresas que tinham filhos para suceder, tinha empresas que nenhum filho queria suceder, e aí tinha a questão de profissionalizar a governança ou vender a empresa, Pois né? é. Tem que ou tentar, de alguma maneira, criar um conselho, uma governança, um Sim, compliance para sim. fazer, Isso e a gente mesmo. foi amadurecendo muito, mas, como o Fernando falou, é um processo de amadurecimento de todo Muito mundo. doloroso, né? Doloroso. E que a gente vê claramente, eu estou falando assim, a partir do momento a gente tinha consciência, né? Isso é um assunto da esfera da família, isso é um assunto de gestão do negócio que tem que performar, e isso é uma questão de patrimônio, se vai ter Sim. distribuição de lucro ou não, Sim. como é que fica as pessoas que não participam da família, Sim. que seguiram outra Sim. profissão e que têm direito, Tem direito. como sim. ali, por exemplo, na sucessão vai ficar 25% para cada filho, Aham, natural. Direito, Agora, o direito Patrimônio, legal né? de cada um. de cada um. Agora, é. enquanto trabalha, cada um tem um salário. Sim. Como CEO, concordo. como diretor comercial, É uma e isso função, né? uma função, e a gente busca essa profissionalização, mas é um desafio, como o Fernando falou, pro fundador, né? Ele tem um apego muito grande ao negócio, ao legado e ao que ele está propondo, né? Então, como a gente falou, e foi bem no momento da pandemia, né? Eu acho curioso a transição definitiva. Pela dor, né? A gente Pela quer ir pelo dor. amor, mas na maioria das Aí vezes... o senhor Davi se afastou. Se afastou e aí foi curioso, né? Foi quando a gente começou o processo de franquia e a hora que ele voltou, Tava tudo assim, diferente. tudo diferente, já tinha 4, 5 franquias abertas, mas o franqueado está aqui. Mas é o que você falou, a gente tem que tomar a decisão, a gente tem autonomia com responsabilidade. A hora que ele voltou, já tinha acontecido e foi a primeira vez que ele se afastou, né? Porque a questão da pandemia, a Sim, idade, né? Eu tô sim, falando pro assim, idoso, ficou sim. fora do 8, 9 meses Fisicamente, e aí, a hora que ele voltou, ele decidiu. Aham. Um ponto que eu lembro da Fundação Dom Cabral, brinquei com essa questão da dor, mas que é verdade mesmo, né? Aham. A gente fala até, a gente se aproxima muito de Deus, Aham. muitas vezes, às vezes, Verdade. em momentos difíceis, né? Sendo que a gente Aham. deveria estar o tempo inteiro. Mas uma coisa que me marcou muito foram os números que eles passaram pra gente, né? Lá eles passaram assim, ó, o Brasil hoje são mais de 90% de empresas familiares, onde da primeira para a segunda geração, 68% delas quebram, Uau. da segunda para a terceira geração, 88%, Ih. e da terceira para a quarta sobram apenas 4%. E aí eu falo, putz, a gente não quer isso, né? Nossa. Eu quero fazer parte dessa 4%? estatística. E os motivos que eu achei bem interessante, Joyce. Na verdade, eles falam, são dois pilares primordiais, né? O primeiro é que a empresa não cresce na mesma proporção que a família. Ah, sim, sim. Antes, meu pai tinha um núcleo familiar que a gente tinha um padrão de vida. Hoje, o Centro Visão mantém 5 famílias. Sim. Ele não cresceu 5 vezes, Sim. ficou 5 vezes mais Sim, lucrativo sim. para manter todo mundo. Aí, Então, todo terceira mundo... geração veio lá uns 20. Consórcio de primos. E aí tem que Ah. abaixar. E o outro é esse fator também, falou essa proximidade. Sim. Primeiro, o dono, o fundador, manda sozinho, Sim. comanda, né? Aham. Comanda. Depois, é o que a gente está acontecendo no Centro Visão hoje, a gente tem uma relação de irmãos Sim. e a próxima de primos. Então,
você tem um afastamento das pessoas. Dos Verdade. relações. Vai né? ficando mais distante. Então, por isso, esses números são catastróficos, né? Aham. Vem cá, são os 4 irmãos, todos estão no negócio? Então, na verdade, a gente montou um conselho, né? Sim. Então, tem 3 que trabalham e a outra que Tá é no advogada conselho. está no E conselho. o seu Davi? E Dona Márcia também Dona do conselho. Márcia, interessante. E mais familiares? Já tem terceira geração no negócio? Não, ainda não. Tá, interessante. E as atividades, as responsabilidades, a autonomia é muito bem definida já? Assim, tem um... A gente vai construindo isso, né? Uhum. Isso é muito uma construção que você falou, né? A gente Uhum. pede a autonomia e com a responsabilidade que a gente vai fazendo. Então, hoje tem essa definição, né? Eu atuo como CEO, o Fernando como diretor comercial e de marketing, e a gente vai construindo essa autonomia. É claro que, às vezes, o Davi vê uma coisa que não está funcionando, ele entra na minha sala e vai falar, ô, Davis, isso aqui não tá legal, a loja tal, tem que ter uma atitude, mas é curioso, ele bate na porta e pergunta se pode falar comigo quando o negócio é dele, né? Mas Tem é um uma respeito, hierarquia. uma hierarquia. Isso. A função é diferente. A função é diferente, mas ele respeita bem, né? Eu acho que o mais... Ele amadureceu muito, Davi, né? Eu tô falando assim, como ele falou, do dia que ele falou que o negócio era como um filho. Passaram-se 10 anos e hoje ele consegue, vai todo dia na empresa. Vai na loja da Tamoios, atende os clientes. Ele gosta de vender ainda. Gosta de vender, de atender os clientes. Tem a loja dele, que é a primeira, né? Que é a loja 1, que ele fala, ele fica lá, vai minha todo loja, dia. É a minha loja. E ele falou assim, se vocês resolverem amanhã, eu fico com essa franquia da loja da Tamoios aqui, vai ser minha, viu? Vocês estão administrando 20 master franquias, né? Que são 20 lojas são do grupo familiar. Sim. E 22 são franquias standard, assim. Master franquia e franquia Mas standard. eu acho que isso é até o papel dele mesmo, né? Eu acho que ele, como presidente do conselho, ele vai lá, ele tem muita experiência, ele é muito ativo ainda, ele gosta de falar, isso aqui não tá legal. Observar, acompanhar de perto. Eu acho que é um papel fundamental e que ele faz e que deixa ele muito feliz ainda. E tem para contribuir a Muito. observação dele, com certeza. ele vai ter uma visão mais geral do negócio, então ele vai pontuar, ele sempre vai trazer alguma coisa que acrescenta. Uma reflexão e no conselho ele tem essa contribuição muito importante também, né? Boa. A gente fez uma pergunta para outros entrevistados de quem tem rede, né? Quantas vezes você vai nas suas lojas por mês, se passa? Teve gente que nos contou que o CEO, o presidente do grupo, não ia nas lojas nenhuma vez por ano. Tem gente, claro, com redes muito grandes, mas como é que é a frequência da presença de vocês em campo? A gente, por trabalhar no centro, né, a gente tem algumas lojas que são bem próximas do nosso escritório, né, e a gente tem uma frequência quase diária. Mas quando vai crescendo e começou a ter franquias em outras cidades mais distantes, tem algumas franquias que a gente não consegue ir todo ano. Mas eu acho que é fundamental a gente estar no chão ou estar nas lojas, né? No shopping a gente vai, passa na loja, conversa com o gerente que a gente frequenta. É fundamental porque se administrar uma empresa atrás dos números, atrás de um computador, é muito frio. E às vezes você não tem a sensibilidade do que realmente está acontecendo, das dores que o gerente, que os vendedores têm na loja, como está a concorrência. Então, essa presença é cada vez mais importante. Eu sempre tento, quando às vezes eu fico muito tempo sem ir, falo, está na hora de eu sair aqui, amanhã eu vou dar uma rodada nas lojas, ver algumas lojas que eu não vou há algum tempo, mas isso é fundamental. O Fernando tem um contato maior como comercial, ele tem essa rotina de conversa com os gerentes. A gente, como CEO, tenta ir sempre, pelo menos uma vez por semana, tá em alguma loja conversando com algum gerente. Eu, assim, igual o Deis falou, eu vou mais vezes, e um ponto que eu acho que é bem legal dessa mudança do modelo de negócio para franquia é que a maior parte das nossas franquias também são de ex-funcionários, né? Das 22, 17 são pessoas que vieram do Centro Visão, que foram gerentes, que trabalharam por muitos anos, o que saiu que tinha menos tempo tinha 12 anos. Então, esse vínculo ainda é uma coisa que é muito importante, porque uma das coisas que eu vejo nesse mercado de franquia é que às vezes tem um distanciamento, né? Você vende o know-how, tem todos os processos a seguir ali,
mas Larga, né? o vínculo não se mantém. E a gente tem isso muito forte, que eu acho que é um diferencial. Diferencial. E que é uma coisa que também faz o nosso crescimento ser gradativo Uhum. e também a gente conseguir amadurecer o nosso modelo, porque a gente é uma franquia muito nova. Uhum. Então, com as pessoas que são próximas, além delas serem muito francas, né? Falam assim, ó, isso aqui não foi legal. Essa campanha de marketing eu acho que deveria ser retirada, ó. E eles também Vocês são... ouvem eles. São muito próximos. São Eu muito acho que próximos. esse contexto, como a gente faz nas 20 lojas também, que aí são pessoas que são funcionários, movimentou para que o Davis fizesse, inclusive, uma mudança nessas pessoas. Hoje, o modelo que o Davis acredita para as 20 lojas é o partnership. Tá. A gente já virou a primeira loja para a gerente se tornar nossa Boa. sócia, Sim. justamente entendendo que o nosso modelo de negócio pode ter essa proximidade com as pessoas. Quando eu estive na sede de vocês e o Davidson me falou das taxas de êxito, me surpreendeu. Porque não é a realidade das franqueadoras, dos franqueados no Brasil. As franquias, inclusive, muita gente me pergunta, Joyce, eu estou pensando em franquear. Às vezes a pessoa tem 5 lojas há 20 anos, 30 anos, tem um nome forte local. E aí eu falei, não é fácil não. Não. Você está achando que, olha, até chegar aos 50 lojas, você vai só botar dinheiro. Você está preparado para ter um time... Não é desencorajar, mas é trazer uma visão realista das dores que eu ouço de quem é franqueadora, né? Que não é fácil. Vocês fazem uma gestão... Então, tem que ter coragem, tem que colocar dinheiro, colocar o coração, o tempo. É um esforço muito grande. E vocês têm um êxito muito interessante por causa desse modelo que vocês adotaram. A gente vai de maneira orgânica, né? A gente não tem essa Pressão, né? pressão de crescer a qualquer custo, porque a gente sempre, como CEO, você fala assim, você vai viabilizar quando você tiver 50 lojas, 60 lojas. Esse número a gente tem o ponto de equilíbrio da franquia de buscar. Sim. Mas também não adianta abrir e fechar uma franquia. Verdade. Abrir, Verdade. tem 50 ou 60 Sim. sem essa responsabilidade de entregar. E o desafio da franquia é que a gente passa a ter dois públicos, né? Ou dois Clientes. clientes. Você tem o cliente de ótica que você Perfeito. tem e você tem o Consumidor. cliente franqueado. Sim. Perfeito. E você tem que ter uma estrutura para atender bem as dores do franqueado Sim. e as necessidades e dores do cliente. Sim. Então a gente começa a ter dois focos, né? Verdade. E ter dois, tem que estar presente, entendendo as dores e brigando para melhorar o modelo cada dia nos dois clientes. Atender bem os clientes e atender bem os franqueados. Desse, no nosso caso, uma coisa que eu acho que tem a gente está falando muito de responsabilidade maior, né? É porque como as pessoas saíram de dentro do nosso negócio, pegaram o dinheiro da vida delas e colocaram no Centro Visão. Sendo que elas foram formadas ali. O Davidson tem o Jefferson, que é um caso que é legal. Uma vez ele estava passando por uma situação lá, o aluguel dele era muito alto. E aí ele falando, Davis. Aí eu falo, seu Davis, você tá preocupado? Ele falou, Jefão, eu não tô nem dormindo. Meu. Quer dizer, a minha preocupação com a sua loja dele, é isso a aí. sua dor é minha dor. Então, acho que assim, esse papel da proximidade, ele é bom, porque ele faz o Centro Visão ter um crescimento gradativo e ter esse êxito sustentável. Todo, mas ao mesmo tempo ele aumenta a nossa responsabilidade, porque são pessoas que cresceram através da gente e que também estão acreditando no nosso sonho de expansão. E vão crescer junto com a gente. Eu acho que é uma coisa que é muito bacana. Acho que, além de toda a questão financeira, eu falo que tem 3 pilares que todo mundo busca. É a questão financeira, com certeza. o reconhecimento, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser visto, e a possibilidade de crescimento. Então, se a gente conecta esses 3 pilares para as pessoas que saem de dentro da empresa, principalmente, a gente vai ter, com certeza, uma chance de ter um êxito muito maior. Você falou da questão financeira, do reconhecimento e do crescimento. Então, eu tenho 3 palavras também para falar que eu falo para os parceiros. Falo, olha, uma relação tem que ser saudável, né? Tem que pagar a conta, a relação tem que ser boa para os dois lados. Ganha, né? Tem que ser sustentável, né? Só aí será duradouro. Perenizar o negócio, ela tem que atender alguns critérios. E eu vejo que a cultura da rede de vocês é muito forte. Isso começou com o pai de vocês e vocês estão conseguindo perpetuar, dar continuidade nesse legado, mas com aprimoramento. Porque não ficou somente naquilo que o seu Davi
fundou e colocou... Evoluiu. Ele colocou a base. Sim. Né? Vocês colocaram os pilares e estão levantando... Construindo acima dessa base, com verdade. certeza. E que mudanças Eu ia perguntar disso. Mudanças... É interessante que você falou que a cultura evolui, né? Sim. A gente precisa... E há uns 2 anos atrás, a gente viu que a cultura... Para ser uma franqueadora, a gente tinha uma cultura instalada e a gente tinha uma cultura desejada. Qual que a gente precisa? Para a gente ter os resultados que a gente precisa e merece, essa cultura precisa ser aprimorada. Nós não vamos acabar com o legado do Davi, colocar uma borracha, não. Mas a gente precisa aprimorar essa cultura. Pedir pro pessoal anotar. Gente, caneta, papel na mão. Receitinha agora. Cultura implantada e cultura desejada. Instalada e a cultura desejada. E vamos fazer uma ponte aqui. Uma ponte para a gente construir. E aí veio, por exemplo, a perenidade, o senso de dono, né? Tô falando assim, uma coisa é um dono, Davi. A hora que você monta a franquia, você tem um tanto de dono da sua marca. E todo mundo tem que se sentir na pele, né? Sim. Empreendedor igual a gente, tem as mesmas dores. E dividir isso, né? E amadurecer as pessoas, nossos gerentes com o processo de partnership também é um processo de amadurecimento. A gente tem essa questão de mudar essa cultura e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mudar a cultura e vários pontos, né? Dividir e saber fazer. Então a gente está fazendo essa transição, né? Sim. E aí a gente viu essa importância da governança, do compliance, da comunicação. Sim. A comunicação eu acho que é o grande desafio, né? Quando você tem uma loja, você está ali no dia a dia falando, agora tem que falar para 42 lojas. Aproveitando o gancho da comunicação, como vocês se comunicam com esses 200 e tantos colaboradores? Tem live semanal, tem treinamento, tem um canal endomarketing? A gente precisa melhorar. Esse continua sendo um desafio. A gente tem alguns rituais de gestão que a gente faz, né? Por exemplo, segunda-feira eu, como CEO, tenho a reunião com o nosso time de diretores, em que a gente vê os números, como é que está o resultado, qual que é o plano de ação, o que está sendo executado, de que maneira. O Fernando também tem uma reunião com os franqueados e rituais de reuniões com as lojas próprias também, individual. A gente tem alguns rituais, mas essa questão das lives que você falou é uma coisa que a gente precisa construir, né? A gente teve uma reunião com os franqueados agora num restaurante lá, reuniu todos eles, um encontro de franqueado com um dos fornecedores para a gente falar sobre ele. A gente vê que a informação não chega na ponta como deveria. Esse é o ponto. Muitas coisas estão acontecendo, a gente acha que eles estão sabendo, mas eles não estão sendo comunicados de maneira eficiente. O WhatsApp não é uma forma de comunicação saudável. Talvez a gente tenha que amadurecer para uma live, uma conversa de manhã, né, um canal, outras ferramentas, e que a gente dê uma pílula de conhecimento, fale um pouco de cada dia, fale de um tema de cada vez, e esse contato é uma das coisas que eu tenho procurado e a gente precisa implementar com urgência um canal melhor de comunicação. Eu acho que assim, o dilema da comunicação, a gente pensa hoje na parte interna, né? Mas ele para fora também, ele é fundamental. A gente disseminar a informação do jeito que ela fique sustentável, que gere os resultados que a gente espera, é uma dificuldade da grande maioria das empresas, né? Continuamente sofrem por isso. O que eu penso aí, vou trazer primeiro um ponto de vista para fora. Lá a estratégia que a gente usa é muito forte local. A gente tem uma cultura local muito disseminada. A gente quer ser uma rede de ótica mineira. É isso. Ser tem esse slogan, né? Com orgulho. Essencialmente mineira. Tem esse slogan. Eu vi esse, achei lindo. Essencialmente mineiro. E a nossa estratégia toda passa por isso. Hoje eu falo assim, se a gente olha a questão do ponto de venda, todos eles têm um painel instagramável que remete àquele local. Lá em Sete Lagoas são as Lagoas. Na Praça da Liberdade, no Pátio Savassi a gente tem a Praça da Liberdade, no Diamond Mall, a Praça Raul Soares, que são todos locais que a pessoa se conecta através do mineirês, né? Da cultura mineira. As campanhas, mineiro fala muito igual a gente, é trem, arreda, fala engolindo as gostoso, palavras, né? Tem o nosso sotaque, a parte dos influencers, sempre a gente busca conexão
com pessoas De Minas. Da de terra. Minas Gerais. Influências regionais, Isso. né? Muito bom. Então, em tudo, para fora, a nossa estratégia, a gente quer ser uma rede local. A gente já teve proposta de ir para outro estado, falou, cara, é legal, mas não é o nosso DNA, não está na nossa Certo. essência. Boa. A gente é essencialmente mineiro. Ah, muito bom. Então, para fora, sempre a gente busca isso, em Uhum. tudo, em todas as questões. Uhum. Uma coisa que é legal, a gente vai fazer uma campanha de brinde, a gente faz com caneca de café. Pra pessoa lá, primeiro, aí um queijo, Um todas pão de as queijo. collabs. Inclusive, a gente tem uma collab dentro das nossas lojas com uma empresa que faz café lá em Araxá. Legal. Então, sim, para fora a gente tem claro, mas também é difícil disseminar isso, inclusive no discurso do PDV. Isso é uma coisa. O mineiro é um povo muito bairrista, é um mercado teste do Brasil. Todo Sim, produto, sim, Sim, verdade. se eu não me engano, é Belo Horizonte E e Curitiba. Curitiba, é. isso aí. Se testa ali, dá certo, dá certo. Dá certo o resto Aham. do Brasil. Então a gente quer cada vez mais botar essa comunicação, igual o Deis falou, na ponta da língua do consultor lá. Ó, nós somos uma Perfeito. rede de ótica mineira. Perfeito. E acho que é isso. Para dentro, voltando no que eu falei anteriormente, eu acho que a comunicação, a gente tem essa evolução da tecnologia. Uhum. Cada pessoa entende de um jeito. Uhum. Porque eu Você falo. fala uma coisa, É. mas entende a outra. Chega Para algumas pessoas, o WhatsApp, igual o Deis falou, é uma coisa que não é saudável, mas algumas pessoas entendem por ali. Pode O outro, funcionar. a gente tem que fazer uma ação presencial, igual foi esse evento. Muitos chegaram e falaram, não, a gente tem que fazer isso mais vezes. Então, assim, é um dilema, mas eu acho que a gente cada vez mais tem que se capacitar Uhum. e utilizar a tecnologia. Você deu uma ideia muito legal das lives, eu vejo que aquele rapaz da CIMED lá Sim. faz um Ótimo. trabalho, faz um A trabalho DIB muito... quebrou um paradigma, né? Primeiro era o setor farmacêutico que não jamais faria propagandas daquela forma. E um CEO que se expõe desse jeito. E acho que dá muito certo. Dá. Mas o que a gente precisa de ter conexão, eu falo até nessa comunicação, é que a gente consiga colocar o sonho da pessoa que está ali junto com o sonho do Centro Visão. Perfeito. Se a gente fizer essa Tem conexão que alinhar certa, isso. Propósito. a Verdade. gente consegue ter êxito e consegue Uhum. ir acertando essa questão da comunicação ao longo do tempo. Uhum. Porque isso eu acho que é o ponto fundamental, o vínculo emocional, né? A gente falou, a gente vive a era da tecnologia, Uhum. mas eu vejo cada vez mais que se a gente tiver o cuidado com as pessoas, e aí falando até do cliente no ponto de venda, é onde a gente consegue ter muito êxito. Porque isso supera a tecnologia. Se a gente tiver clientes próximos, com vínculo emocional com o Centro Visão, Contato humano. o cara sai de onde for. Eu tive um exemplo do meu pai, a gente falou dele aqui. Esse final, no dia 31, eu acho, desse mês, teve um cliente que saiu de uma cidade do interior, 2h40 de Belo Horizonte. Não quer dizer, ele podia ter comprado na internet. Sim. Ele passou por um monte de cidade, Um monte de Betim, cidade, Contagem, sim. mas chegou em Belo Horizonte e foi comprar lá por causa do meu pai. Naquela loja. Naquela que seu pai loja. fica. Ele Uau. queria comprar com o seu pai. Por quê? Porque ele tem uma história Um com vínculo ele, tem um emocional. vínculo, meu pai sai para tomar café com ele. Ah, Aham. é outra Mas eu falo coisa. assim, isso supera qualquer coisa. Eu acho a tecnologia, ela vem para tornar as coisas exponenciais. Pra A gente facilitar, consegue mas não impactar mais substitui. pessoas, mas o vínculo emocional é a gente pensar sempre na É, pessoa. Na aham. pessoa, o carinho no atendimento. Gente, é gente com insubstituível. gente. E para dentro também, né? Se a Com gente certeza. entende as pessoas que trabalham com a gente Propósito. com um propósito conectado, a gente tem vínculo com elas. Verdade. Mas isso que você está falando, você falou do João Adib, né? A gente, como CEO, fica até que ponto a gente não Se vira um expõe. personagem. Eu sou mais Reservado. reservado, Sim, mas te de alguma entendo. maneira os franqueados exigem, querem te Aham, ouvir, aham. querem sua presença, Aham. querem fazer. E de que maneira que a gente faz isso sem expor? E sem falar que o novo público, né, as novas gerações, estão nos Reels, estão no TikTok, estão em outras redes que a gente não se sente tão à vontade, a nossa geração, de se comunicar. E cada vez mais a gente vai ter que viver esse dilema, né? Como é que eu vou comunicar de maneira sem me expor demais, sendo reservado, Aham. e a gente tem os haters na internet, né? Que Sempre são vão pessoas que existir. vão existir e que a gente tem que saber lidar. Então é um dilema, né? Eu admiro o João Adib aí de ir com a cara e a coragem, de É se verdade. comunicar, de Aham. se expor, né? Mas é uma coisa que é um desafio, Agora tem que manter a autenticidade, né? com certeza. Mas eu acho que mesmo você sendo reservado, Davidson, eu sou uma pessoa que sou reservada. Na verdade, eu não gosto de me expor. Só que as pessoas não imaginam.
Quando na adolescência eu era tímida, Eu também na era. juventude, quer dizer, eu me treinei muito para poder falar em público. Com certeza. E aí, às vezes, eu falo, ai, Fábio, eu posso não fazer? Ele fala, não. Você Isso tem- ela Aí, falou assim, hoje de O manhã. Fábio Monzilo, às vezes, ele manda em mim, entendeu? Ele fala assim, não, Joyce, você vai ter que fazer sim. Eu falei, ai, Senhor. Aí eu peço a Deus coragem. Mas assim, se eu tô lá para encorajar o empresário, falar coragem, né? E aí eu falo, ai, Deus, eu preciso ser corajosa para encorajar os outros. Vou com medo, às vezes, né? Com frio na barriga, mas a gente vai. Porque tem gente que é expansiva por natureza. O Fernandinho é expansivo. Ele corre, ele posta. Ele né? gosta, O Insta né? dele é Ele super gosta. ativado. Tá em casa. Aliás, qual que é o seu Instagram, Fernando? O meu é Fernando Cardoso 01. Aí, ó. E o 01. seu, Davidson? É Davidson L. Cardoso. Davidson L. Cardoso. E da rede? É Centro Visão, a underline oficial. Centro Visão Underline Oficial, porque cada franquia deve ter o seu também, né? Então, assim, e eu tinha o Insta fechado, até 1 ano e pouco atrás. Eu selecionava, agora já foi. A quantidade de gente do Abriu, setor, já era, né? concorrente que segue, faz parte. Faz parte. Faz parte, né? Tem as dores. tem Nessa os bons comunicação, ônus. Fernando, você que é do diretor de marketing também, nessas ações que você coloca para fora, né? Ações de marketing, de comunicação, dá um exemplo assim de uma que deu muito certo lá em Minas. Então, ó, a gente teve uma que foi um sucesso muito grande, que foi com umas canecas de café, que eu dei o exemplo. Dessa daí mesmo. E aí a gente colocou frases da maneira que o mineiro fala. Tinha uma que era que o ai, legal! tem arreda, que só um arreda aí, tipo assim, vai um pouquinho pra lá. Aham. E aí foi muito legal porque as pessoas se identificavam com a questão do café, o Sim. mineiro toma muito café, mas também com a maneira da gente falar. E aí, na compra de um determinado valor, as pessoas ganhavam a caneca. Que legal. E aí, uma coisa que eu acho que foi muito bacana é que a gente passou a chegar dentro da casa das pessoas com uma lembrança, uma memória afetiva, né? Legal. Toda vez que a pessoa fosse tomar um café, que ela visse a frase, ela lembraria do Centro Visão. Boa. Então, é um tipo de ação que é muito legal. Uma outra, que aí vai acontecer agora em setembro, a gente desenvolveu uma peça com... sustentável, né? São restos de instrumentos musicais. Olha. Ele fez um óculos de madeira e a gente conseguiu, junto com o Henrique Portugal, que é um músico que era do Skank, né? Sim, É do Skank sim. ainda. Uhum. Se eu Aham. falar que era, ele me mata. Aham. É do Skank. E ele doou as teclas de um instrumento que era dele. Uau. Então, são 10 peças numeradas. Tá, Tem uma tecla que foi do Henrique Portugal, tem Sim. todo um storytelling. tá. E aí a gente fez esse produto exclusivo para as Uau. pessoas. Mas por que que foi legal e por que que eu tenho certeza que vai dar muito certo? Porque parte pelo Centro Visão com um artista mineiro. Sim, Perfeito. tem alma mineira. Então sempre a negócio gente busca esse tipo de ação, Paulo, de conexão com Minas Gerais em todos os Tá, sentidos. comunicação já entendi, é bem ali, de Esse mineiro é para mineiro. Cultura local. E se eu vi, eu falo, o Deis pontuou de buscar fora, né, o conhecimento. Eu vi na NRF, uma vez que eu fui lá, Uhum. eu vi uma palestra do CEO da Dix, que é uma das Sim. maiores empresas de calçados dos Sim. Estados Unidos, e ele me falou uma coisa lá que foi espetacular. Ele falou, cara, hoje eu tenho condição de patrocinar a NBA, Uhum. mas sabe o que que eu faço? Eu prefiro patrocinar O local. o campeonato do bairro que eu tenho uma loja. Boa. Tá. Que ali as Aham. pessoas vão consumir, principalmente com essa questão da mobilidade hoje, que é um Sim. problema de Aham. todas as grandes cidades, Sim. né? As pessoas vão consumir próximo onde elas trabalham e onde elas moram. Yeah. E aí eu crio o vínculo com aquele Isso. bairro. E esse patrocínio ali, ele vai ter mais efetividade Sim. para aquelas pessoas. Sim, Vai gerar o vínculo. Sim, Sim. vínculo. A gente tem uma loja hoje que é num bairro que chama Floresta. Olha Aham. isso que legal. A gente fez todo o layout e dentro dessa loja a gente colocou uma imagem de uma senhora que tinha 70 anos que morava na floresta. Uau. E aí aquilo criou um vínculo com o lugar. Com a todo comunidade. as pessoas vão lá e falam assim, eu quero ser a próxima pessoa que vou estar aqui. Ah, Na olha, imagem. dá uma campanha legal, hein? Então é uma ação local, ao invés de ser um artista mineiro, que também é uma Sim. coisa legal, Aham. é uma pessoa que referencia É. aquele lugar. Sim. E sim. que gera um monte. Pensa o tanto de gente que conhece aquela senhora e que fala Sim. assim, ó, eu vim aqui A porque... dona, como é que chama essa senhora? Dona Lúcia. Dona Lúcia. Ó, Todo Dona mundo conhece Lúcia. Dona Lúcia. Que É. vem a ser o nome Da minha mãe. adotado da mãe da Joyce. ó. Rapó.
Rapport, isso aí. técnica de rapport, quem não conhece, pesquisa. A gente muito fala legal. siglas aqui que o pessoal do lojista pequeno às vezes não conhece, né? Fazer identificação, reciprocidade. Gente, hoje tem todas as informações na internet e no YouTube. Tá Tudo que você ouvir, disponível. pesquisa, estuda, aprofunde. Porque o varejo óptico, a gente sabe, tem muito ainda varejo amador que não teve condições de se profissionalizar. Porque o Brasil tem muito empreendedor por necessidade. Verdade. Não é, né, não é por talento. E que se esforça, que não sabe... Eu conheço gente, inclusive, dono de rede, que não sabe fazer um DRE. Que não sabe ler, então depende de um terceiro. E que hoje é possível aprimorar. Porque a gestão do senhor Davi, né, foi uma, e de vocês, assim, deu um salto de 1000%, né? Com todo Multiplicou. respeito, mas que eu digo no profissionalismo, na governança. Indicador de desempenho para tudo, que Pra eram coisas que a tudo, gente não tinha no indicador, passado. KPIs, é preciso. Não pode gerir no papel de pão. Às vezes você tem um feeling. Realmente, as pessoas fizeram bons negócios lá atrás, por intuição até, pelo feeling. É que nem o fundador da Casa Bahia, do Pão de Açúcar, como Sim. era. Mas hoje não é necessário mais isso. Hoje você tem ferramentas para gerir, não é isso? Com certeza. Tem que profissionalizar. O nosso ramo, você falou uma coisa interessante, né? Como é que ele foi evoluindo, né? Hoje você tem que trabalhar muito o sellout. Antigamente as pessoas faziam boas compras, vou comprar uma quantidade Aham. e tentar fazer grandes compras com Estocava. grandes descontos, Aham. estocava. Tinha a questão da inflação no Brasil. Sim. Hoje tem que trabalhar com sellout, não dá para trabalhar com sell-in, né? Perfeito. Vou fazer vou nas feiras, né? Vou fazer grandes compras na feira. Hoje não existe, você vai Sim. fazer a reposição do que vende, de comprar Ou mais numa vezes previsão de pequenos, venda pro ou usar a tempo. inteligência artificial para tentar ligar o sistema de sellout com a compra, com a reposição automática. Então você vê que o ramo nosso precisa evoluir. Ô, Sim. Deis, mas eu vejo uma evolução, inclusive, na cadeia também. Eu falo assim, muitas vezes os fornecedores também tinham essa visão. Hoje não. Hoje eu já vejo os fornecedores falando assim, não, acho que isso aqui tá Aham. muito. Eu acho que talvez determinado produto é o que eu tenho a melhor performance aqui na minha base, avaliando a sua região ou o seu estado. Sim. Então, eu acho que é um amadurecimento do segmento. Coletivo, né? Precisa acontecer mais evoluções? Com certeza. Acho que para sempre a gente vai ter que melhorar. Boa ideia. Mas eu vejo que é um amadurecimento da cadeia como um todo. É verdade. Eu vou citar um exemplo que eu presenciei lá em Minas. Aconteceu o seguinte: o nosso gestor foi visitar umas lojas de clientes nossos e falou assim: mas por que você está colocando o produto do meu concorrente na vitrine? O meu produto não é o que mais gira? E aí esse cliente falou assim: é porque esse produto eu tô colocando porque não está girando. O seu gira, então eu não preciso botar na frente. Boa, né? Então tem que olhar o sellout. Tem que olhar o E sellout. hoje não existem mais as mesmas margens que existiam há 20, 30 anos verdade, atrás, não. gente. A margem foi exprimida Antes na você indústria. podia errar mais, né? Você podia comprar e deixar lá estocado, né? Isso. Aí eu comprei 5.000 peças, girou 1.000, tá tudo certo porque o resto vai vender. Mas não é mais assim. Não é mais assim. Não é. Tudo É mais bem- justinho, né? Tudo mais assim, tem que rodar, a engrenagem tem que Capital funcionar de melhor. giro, Capital de giro. juros altos, Juros você altos. manter um estoque Sim, grande, tem que é. parcelar para o cliente de muitas Não é. vezes para você fazer. Eu acho que também a disponibilidade da informação também. Hoje a comparação de preços, o cara vai na sua loja, vai na Imediato, internet, eu achei a tanto, você faz. Então, mas eu acho que é uma evolução em todos os mercados, né? Não é Tudo. só no nosso. Com Verdade. certeza. E eu acho que uma visão de todo mundo, é um amadurecimento que todo mundo ganha junto. A gente falou do ganha-ganha, eu acho que essa relação também com todos os stakeholders ali Sim, tem que sim. ser dessa maneira. Sim. Todo mundo ganha. Se o Centro Visão ganhar mais, crescer mais, abrir mais Sim. lojas, a gente vai vender mais É. peças da GO. E acho que Eu quero que vocês vendam é, bastante. é uma relação assim, e a gente faz também boas parcerias. Eu lembro que no ano passado, a gente, citar o Monzilo de novo, a gente fez uma ação legal também de exposição das marcas. Com certeza isso fomenta um aumento do faturamento do Centro Visão, aham. que aumenta uma maior reposição, igual o Davis falou. Então, eu acho que é uma engrenagem que todo mundo evoluiu e amadureceu por causa que o mercado realmente necessita dessas ações. Davidson, para você que é o CEO, e eu te admiro muito, viu? Você tem feito um excelente trabalho nessa sucessão. Eu acho que o Brasil inteiro deveria aprender, fazer um curso aí, mentoria com Davidson. Pode vender mentoria também. Mentoria de CEO sucessão, porque eu vejo muita empresa que está minguando, está fechando por falta de sucessor. Tem herdeiro, que muitas Mas vezes não não tem quer sucessor, assumir, Aham. e é uma tristeza, porque são redes, às vezes, com 20, 30, 40 Muita anos. história. Muita história, sustentam muitas famílias, porque atrás de um negócio,
São centenas de famílias, diretos e indiretamente, crianças, jovens, adultos que dependem daquilo. E, Davidson, hoje, nessa atualidade, na sua gestão, para o momento que a gente está vivendo no Brasil também, quais são os grandes desafios que você tem enfrentado? Eu vou fazer um micro gerenciamento falando do ponto de vista da franquia, né? Sim. Que eu acho que a franquia é um grande desafio. A gente tem 3 grandes desafios para escalar um modelo de negócio da franquia, né? A primeira pessoa, no Brasil é muito caro o dinheiro, a pessoa tem que ter o dinheiro para investir, como o Fernando falou, às vezes o cara pega o dinheiro de uma vida Vai e jogar tudo confia ali. Capital de Mas giro também muito sem caro. capital de giro, não adianta você montar uma franquia se a Verdade. pessoa minimamente não tiver um capital Sim. necessário para Sim, iniciar ali. sim. Então, é o capital, Aham. é a pessoa que vai operar a loja. A gente tem um branco de mão de obra aqui no Brasil, grande dificuldade, grandes redes, a gente concorre no mercado varejo, infelizmente ainda nosso, as pessoas não têm muitas vezes segundo grau, Uhum. não tem essa questão e empreende no varejo por necessidade, né? E a gente formar essa mão de obra é muito importante e ter operadores, né? A gente faz uma venda consultiva, não adianta Sim. a pessoa ter um investimento, eu tenho 300 mil para montar uma franquia. Mas quem que vai me isso operar a aí, loja? Quem isso que aí. vai gerenciar? É. Tem que ser alguém que tenha cultura, que a gente forme, que a gente treine para buscar esse desafio. Então precisa ter gente, precisa ter o dinheiro para abrir uma franquia Sim, gente, e precisa ter dinheiro. o ponto certo. Tá Não certo. adianta a gente escolher um ponto Aham. e aí você tem que ter a noção de viabilidade, o plano de negócio, viabilidade de Sim. negócio, o aluguel, quanto que vai vender que comporta o aluguel daquele para a pessoa ter remuneração. Então, nesse contexto, o dinheiro, o ponto e a mão de obra são os grandes desafios. E mais do que isso, é tentar vincular o propósito das pessoas, né? Criar uma rede de que os interesses, né? Que um vendedor queira virar gerente, que o gerente queira virar um partnership do negócio, Sim, que ele possa querer ter a franquia dele, e aí vai criando, precisa dos master franqueados para cuidar de 5, 6 lojas e vai gerando. Então a gente tem que, de alguma maneira, criar indicadores, KPIs que vão gerar ganha-ganha, né? Sim. Que as pessoas vão ganhar, um gerente tem esse senso de que está melhorando de vida, alcançando o sonho. Eu acho que essa questão do propósito hoje, criar liga, né, para o sonho das pessoas, eu acho que é o maior desafio nosso. Perfeito, perfeito. Engajar pessoas no propósito, né? Propósito. Estar junto de pessoas que querem chegar no mesmo Mesmo lugar, objetivo. numa mesma direção. E você falou de 3 coisas muito interessantes: a viabilidade financeira, a viabilidade comercial, né? E a viabilidade operacional. Então, assim, comercialmente a gente sabe que é viável, vocês têm uma estrutura aí, know-how para passar. A financeira depende de quem se habilita. Não adianta pegar um dinheiro a 30%, 25%, 20% ao ano, porque nenhum negócio vai te dar esse patamar hoje em dia. Então, você pelo menos tem que ter o seu capital inicial, não é isso? E depois construindo aí o fluxo de caixa, antecipações, e tem que ter o operador. Sem o operador, não é viável. Viabiliza. É isso aí. Maravilhoso. Por isso Muito que bom. esse modelo que você está fazendo de pegar o funcionário, o gerente, porque ele vai pegando a cultura, o jeito, aprendendo o know-how, ele vira o parceiro, né, um partnership aí que você está chamando, e para depois ele ser um franqueado. Então ele já vai com todo o know-how, com toda a cultura, o conhecimento, de saber trabalhar, porque senão você joga uma pessoa que é de fora do mercado, porque existem franquias de tudo nesse país. Às vezes a pessoa que não entende nada de um negócio, você vai entrar num mercado que ele não sabe nada, ele vai apanhar muito. E a gente tem os 2 capta franqueados de 2, como o Fernando falou, 17 são gerentes. Então a gente tem um operador, mas ele não sabe analisar uma DRE, ele não sabe saber se o negócio é lucrativo, ele não sabe o que é a gestão de fluxo de caixa, como é que vai funcionar, e você tem que treinar ele. Isso. Agora, o investidor ele tem o dinheiro, ele quer retorno sobre o investimento dele, mas ele não sabe vender um óculos. Aí você tem que arrumar um operador para esse investidor, para conseguir tracionar a loja. Então, são desafios diferentes. E o operador, eu acho que uma coisa específica que é do nosso segmento é que ele não é uma pessoa que se treina muito rapidamente. Às vezes, um segmento de calçados ou de roupa, rapidamente a pessoa aprende e faz aquilo. Agora, o segmento óptico, eu acho que, principalmente na parte de lente oftálmica, né?
É um conhecimento técnico, né? Também acho que em todas as... Ele não é... Meu pai fala, pro cara ficar bom ali, é uns 6 meses ali. no ano, mínimo, assim. Dedicação 6 meses. Que tenha um traquejo. Então, esse operador não é rápido de se formar. É uma coisa que pro nosso Além de segmento liderança, é demorado. né? Que Sim. tem que ter Sim. os soft skills e os hard skills. Eles têm que conhecer E agora de tem ótica. o novo skill que se chama Inner Skills. Depois vocês pesquisem em casa. Soft Skills, Hard Skills, Inner Skills. E você, Fernando? Tá complexo. Você tá aí, diretor comercial, os desafios também gigantes, porque tudo se sustenta pelas vendas, né? Então, os Sem desafios que vocês passam e boas práticas que vocês fazem e que ajudam a fechar a conta no final do mês, né? E o de marketing você já falou bastante, mas também talvez tenha alguns desafios de marketing e de comercial. Eu sigo um pouco a linha do que o Davis falou. Eu gosto da palavra confiança. Confiança. A gente tem que ser uma empresa confiável no sentido ético, no sentido de transparência, no sentido de passar a verdade, mas a gente tem que ter uma empresa confiável também no sentido de entrega de resultado. Sim. Eu acho que a gente tem que ter excelência nesses dois aspectos. E aí eu falo tanto para o cliente externo, que são os consumidores, nós buscamos isso, mas também para o cliente interno, para ele enxergar no Centro Visão essa questão, a franqueadora, como um negócio que pode realmente transformar a vida dele. A nossa missão é transformar a vida dos mineiros através da visão. Uau! E aí Isso, serve né? tanto para dentro quanto para fora. Então, assim, como chegar no coração dos nossos clientes e como chegar no coração dos nossos possíveis franqueados. E eu acho que hoje, especificamente, dentro da parte de resultados comerciais, a gente tem 2 indicadores lá, que é o ticket médio e a quantidade de vendas. Sempre o faturamento final multiplicando um o outro. Sim. E eu vejo a quantidade de vendas, principalmente pela questão da evolução da tecnologia, por sermos um mercado promissor, né? Eu falo assim, tem 3 aspectos no nosso segmento que são muito especiais, efetivamente no Brasil. A gente é um país que está envelhecendo, né? Então, a gente tem um envelhecimento da população com o aumento da expectativa de vida. Então, as pessoas estão envelhecendo e vão usar óculos por muito tempo. Sim. A gente tem toda a questão da tecnologia, né? Assim, ela é muito boa, mas o uso de telas é uma coisa que tem cada vez mais feito com que as pessoas utilizem óculos mais cedo. Os multifocais que antes eram com 40 anos, hoje as pessoas estão com 35, 36 anos. Crianças que ficam muito no uso de telas. E o outro é que o óculos virou um acessório, né? Antigamente o óculos era aquela coisa que era tratada na novela como uma pessoa feia que usava. Hoje não. Hoje é fashion. As pessoas têm vários óculos. Sim. Então o nosso mercado, ele é muito promissor nesse sentido. Então, assim, acho que a gente... Benza a Deus. Isso não é para entrar muito concorrente, não, viu, gente? Já tem até demais, não tem? Já tem demais. Já tá bom. Mas eu acho que voltando para a resposta da dificuldade, eu acho que a quantidade de vendas, também pela evolução da tecnologia, as pessoas tendo mais acesso, é um dilema que a gente tem que enfrentar. As pessoas, a gente tem que estar muito preparado, gerando uma experiência no ponto de venda com vínculo emocional, para que essa pessoa se desloque da sua casa e vá até um PDV comprar. Gera fidelização, né? Que é o que e a gente tem 2 tratativas que a gente leva muito a sério lá. Uma é o antigo Google Meu Negócio, né? Então, a gente tem um trabalho orgânico para que a gente consiga estar muito bem posicionado no Google. É orgânico de vocês, a gente faz patrocinado também, mas a nossa mensuração como indicador meio é a quantidade de avaliações que a gente tem. E aí a gente tem uma startup acoplada que faz todo o trabalho das marcações, né? Seja legal. No Qual que é a Uber. nota na avaliação do Google? Então, a gente sempre busca 5. Uau! E acho com o maior número de avaliações possível, né? Porque ele gera uma recorrência de 30 dias. Certo. Então, todo mês a gente apresenta o resultado das lojas. E o outro, a gente tem uma startup que cuida do CRM. E aí a gente trabalha toda a recorrência. Porque tem aquela questão que a gente fala, é muito mais fácil a gente conseguir manter os nossos clientes do que a gente captar novos clientes. Então, a nossa estratégia de buscar dentro da jornada dele o melhor momento de impacto para aquele departamento, para aquela campanha. Legal. É uma outra estratégia que a gente busca trabalhando também a quantidade de vendas. Esse indicador
se ele estiver tendo êxito, é quando a gente consegue ter uma maior quantidade de vendas do que o ano anterior. Não, e Sim, recorrência perfeito. é chave, porque mostra o quanto você está sendo aprovado, está sendo fidelizado, porque tem gente que gasta muito dinheiro em marketing para conquistar um novo cliente, É isso. mas não presta o Trabalha. melhor serviço, o melhor atendimento para manter o que já existe. Porque se vocês têm esse nível de recorrência, é porque foi uma construção dessas décadas inteiras, Ô, né? Joyce, a gente vê isso, às vezes, empresas grandes falhando nisso. A gente vê, falhando. por exemplo, às vezes, empresas que oferecem uma condição melhor para um novo cliente Pois é. e o cara que já está ali há 15 anos com Companhia ela... telefônica é campeão nisso. Então, assim, Ele lança a promoção E o- pro os- novo, que aí você olha assim, "Oh, mas eu pago mais que isso. Como assim? Mas essa questão do marketing aqui, entrando no assunto que é de especialidade do Fernando, hoje, quanto custa adquirir o CAC, né? O custo Pois de é, aquisição de de cliente. E aquisição, o novo sim. cliente é muito mais caro de ser Muito. adquirido Verdade. do que o outro, né? Uhum. Então, e por quanto tempo, né? O lifetime velho, por quanto Uhum. tempo Aham. esse cliente vai continuar comprando da gente? Qual a receita no decorrer de 15, 20 anos que ele pode Sim, vir a sim. trazer por ele, Aham. pela família dele? Aham. Então, o marketing mudou muito, né? O Muito. marketing é uma área que anteriormente você anunciava na Rede Globo, você falava com Pronto. todas as Pois casas. é. Aham. Agora o maior canal é o YouTube. O YouTube. YouTube é o maior canal que existe hoje. Se você não tiver no YouTube, você não vai conseguir falar com as pessoas. Então mudou muito, mas isso que você falou, né? Quanto custa adquirir um cliente hoje? É, e vocês estão anunciando no YouTube, no Insta? Também tem Sim, patrocínio. a gente Tem. faz a parte patrocinada também. Mas o que eu penso na execução, né? Eu falo assim, isso a gente contrata uma empresa que faz esse trabalho, que é muito legal, que é a agência, mas eu penso no papel protagonista do gestor da loja. Tá. A gente, no Google, a gente precisa daquela pessoa, cara, todo mundo que fizer alguma ação aqui, a gente pode pedir para essa pessoa avaliar. Sim, Uma pessoa que comprou e ficou satisfeita. sim. Que é o antigo boca a boca, né? Eu Boca a falo, o boca. marketing de recomendação ali, tem Aham. muitas pessoas que chegam nas nossas lojas e falam assim, ó, eu tô vindo aqui, tô buscando, tem um exemplo que é legal, a Poliana. Tô buscando a Poliana. Mas você conhece a Poliana? Não. Eu vi que ela tem um monte de elogio no Google. Ah, eu já vi Olha isso só, também. procurando Verdade, a atendente. verdade. As Que pessoas legal. buscam a recomendação, às vezes, de quem Verdade. conhece. Aham. Antigamente eu falava, ô Deus, eu fui ali em tal lugar e comprei isso. Cara, vai lá, é muito bacana. Tô É, recomendando. Sim. Hoje, a tecnologia proporciona Verdade. que as pessoas tenham essa busca, né? Uhum. Tem mais informação, mais detalhada informação, né? Boa. E aí, Fernando, você falou de confiança, né? Confiança, credibilidade. Acho que isso para a própria pessoa, isso aqui é o nome da pessoa, é o nome, né, do Centro Visão. Dentro disso, o que a GO proporciona de confiança para vocês, né? O que GO consegue agregar dentro desse quesito confiança para vocês? Essa parceria. Cara, eu acho que muito. Eu acho que a gente tem uma relação duradoura com Já vocês. tem tempo na Eu acho que história. vocês são uma empresa nacional, né? Que consegue se aproximar. O vínculo que eu falei aqui, que a gente busca ter com os franqueados e com os nossos clientes, vocês têm que ir com a gente. Então, quer dizer, acho que o produto de vocês é um produto muito bom, tem um giro excepcional, Legal. mas eu acho que a conexão que vocês conseguem ter com a gente, através do Alessandro também, através do Verdade. Monzilo, Uhum. do Fernando, que é o Fernando. gestor que cuida Sim, lá da joia. gente, eu acho que é algo especial. Eu acho que a gente tem Obrigada. Meio todo mineiro quase, né? eu acho que a gente tem todo esse carinho com vocês por causa de tudo, produto de Aham. voltando na palavra confiança, vocês são eticamente confiáveis, vocês são Obrigada. pessoas de Legal. Sim. bem, vocês são tem todo um carinho, cuidado com a gente. Sim. E o produto de vocês tem uma alta Performance. performance. Então, assim, Ótimo. vocês atendem o pilar de confiança que Ó, foi a vamos fazer um palavra corte Ótimo, disso, né? hein, Fernando? Um corte Pode disso. fazer. Olha, Mas Fernando muito falou bom. giro excepcional. E o Davidson falou, tem que olhar o giro. Tem que olhar o giro. Mas é interessante isso, né? Que até recomendo um livro para você, chama Velocidade da Confiança. É um livro Ai, que muito, legal, gostei. muito Aham. legal e que fala dessa questão, né? Por que a Velocidade GO? da Primeiro confiança. tem alinhamento de Sim, valores, aham. estou Sim. falando assim. Verdade. São Alinhamento empresas de valores, éticas, sim. mas também tem que ter performance, Tem que ter porque tem performance. várias empresas que são éticas, mas que o produto não tem gira. performance. Então, Aham. tem que unir as duas Verdade. coisas também. Às vezes o Sim, produto tem performance, Mas mas não você não tem. alia o valor com a empresa. os Lá em valores. Minas, a palavra é assim, ele é correto, ele é bacana, ele é transparente, mas coitado, não Ai, vê nada. Então, coitadinho. Coitado. A pessoa que tem isso que o Davis falou, que às vezes tem os pilares éticos, mas o desempenho não é Já não legal. dá, né?
Olha, passou tão rápido nosso time aqui, mas a gente está indo aqui para a parte final. Eu queria pedir ao Davidson para deixar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, para o empresário que está começando, ou para o empresário que ainda não se estruturou, não fez o processo de sucessão. Sabe, dá uma dica para o pessoal. Ou conta um case que seja uma dica, né? Eu vou falar do maior desafio que a gente tem, né? Que é a questão da cultura. Eu acho que trabalhar a cultura organizacional é o que vai garantir que os valores da empresa seja perene e que se alcance os resultados. Se às vezes a cultura favorece que a gente consiga ganhar o jogo, né? Sim. Tanto com os colaboradores, com o propósito, eu acho que a gente acelerar essa transformação cultural é o que vai garantir a perenidade e que a gente alcance nossos resultados de maneira perene. Eu acho que trabalhar a cultura é fundamental nos dias de hoje. As pessoas estão... A gente vê as pessoas com muito pânico, ansiedade, depressão, e muita dificuldade, né? Sim. E a gente tem que ajudar as pessoas a alcançar o propósito, e eu acho que isso tem que ser de maneira intencional. Acho que a gente tem que é a palavra. intencionalmente transformar essa cultura para que a gente consiga mudar realmente, como o Fernando falou, a vida das pessoas através da visão. Perfeito. E crescer junto. Eu acho que é um grande desafio a questão da transformação cultural. E o mundo pós-pandemia passou por vários desafios. O mundo acelerou muito, né? as telas e tudo. Eu acho que as pessoas estarem junto e todo mundo na mesma direção é fundamental. Amei. Cultura é essencial, né? Peter Drucker, que é o pai da administração, falava assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, você pode fazer a estratégia que você quiser, PowerPoint, consultoria, mas se a cultura não acompanhar, nada vai funcionar. E você tem que ser exemplo, né? Você tem que se avaliar o tempo inteiro se você tem aquela cultura que você está vendendo. Não adianta você propagar uma inverdade, né? Não é um discurso. Você tem que olhar para dentro. Você tem que olhar para dentro e às vezes você está falando assim, isso que você fez não está de acordo, você tem que refletir, você tem que mudar e você tem que se analisar o tempo inteiro, né? De que maneira, se eu estou falando de maneira, se eu executo o que eu realmente prego, né? Se é congruente, né? Se é congruente. É o maior desafio, né? O maior desafio. Sermos a mesma pessoa em casa do que na empresa. Os nossos filhos. Coerência e integridade. Muito interessante. Amei o que você falou, gente. Anota a dica, em cultura, invista em cultura. E você, Fernando? Você é um cara do marketing, da comunicação, né? Como é que a gente se comunica melhor? Com o cliente, para dentro, para fora, com as pessoas? Então, o que eu acho de dica nesse sentido, eu acho que a informação está muito disponível, né? Eu acho que a gente tem que ter uma busca pelo conhecimento sendo um global, mas conectado com a cultura local. Porque a gente muitas vezes enxerga nas grandes redes, nos grandes players, e fala, putz, eu não vou fazer isso porque vai ficar muito caro, isso é muito distante de mim, eu não tenho conhecimento sobre essa tecnologia, e às vezes esquece de entender o seu local ali, o seu entorno, que talvez seja o maior diferencial que essa loja tenha. A maior parte das empresas são micro pequenos. Sim. E se esse cara tiver e perceber como que localmente ele pode ser um cara diferenciado, trabalhar toda essa estratégia, isso pode ser o pulo do gato para ele. Sim. Tem um termo chamado até glocalização, né? Dá para pegar isso lá na FDC, que é trabalhar o global no sentido de ter, mas de maneira local. Tem que pensar ali, localmente, né? Isso tem muito a ver também com vocês, né? É melhor ser alguém bom aqui do que ser ninguém no mundo. Sim, né? Ser um líder local do que ser... um último da fila no mundo. Tem uma frase que fala assim, quem quer ser tudo para todo mundo não é nada para ninguém. Verdade. Muito verdade. Muito verdade. Gente, eu amei o nosso podcast, sensacional. A gente vem complementando. Demais, no episódios anteriores, a gente falou de gestão de pessoas. Sim. Na verdade, tudo termina em pessoas, porque cultura tem a ver com pessoas. Na verdade, cultura tem... a gente usa muito uma frase aqui interna, que é conhecida no mercado, que a escadaria lava de cima para baixo. Então, para formar cultura, os líderes precisam ter uma visão coerente, correta. Essa visão de vocês, que foi iniciada pelo seu Davi, primeiro de ética, de integridade, e depois vocês vieram profissionalizando, implantando melhorias, aperfeiçoando, quer dizer, uma melhoria contínua.
Nunca parar, nunca achar que já é suficiente. E a gente falou no episódio anterior, acho que não foi no anterior, que agora existe o QH, né? Coeficiente de humildade. Aí eu já tô medindo as pessoas pelo coeficiente de humildade. Então, vocês passaram no teste. Vocês estão com coeficiente de humildade. Porque aqui trazer gente de salto alto não vai dar... Porque primeiro que as pessoas, né? A gente nunca sabe de tudo. A gente está aprendendo, então aprendemos muito com vocês. Gratidão pela participação, sensacional. Vocês aí que estão assistindo a gente, curtam, comentem, compartilhem. Eu ontem recebi um feedback de um empresário do Nordeste, que ele falou: Joyce, quando eu vi alguns vídeos de vocês, eu peguei e mandei nos grupos dos empresários todos, que eu vi uma dica interessante. Então é isso, nós estamos aqui para servir e para ajudar o próximo. Muito obrigada. Obrigado aí, Davidson. Obrigado, Fernando. Galera aí de Minas, todo mundo. Obrigado. Nada, até a próxima. Obrigada, até o próximo episódio.